E aí, família da jornada, seja muito bem-vindo a mais um The Closing Table Talk. Eu sou o Marcos Giacchino, sou especialista em financiamento imobiliário, também host desse programa. E você sabe, aqui é o espaço onde nós transformamos experiência em aprendizados e história em inspiração. Porque você sabe, atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem uma história de superação. E que legal ter você aqui comigo. Hoje nós temos uma convidada aqui especial, realmente ela tem feito a diferença no mercado imobiliário. Olha, a Jenny, ela está há cerca de 4 anos trabalhando no real estate. Ela tem uma atuação muito voltada para investidores. Ela foi top producer na empresa antiga dela, na Cardoche. Ganhou, inclusive, uma viagem para Dubai, com tudo pago. Foi lá conhecer a Dubai. E agora, recentemente, acaba de fazer uma transição. Ela vai para uma outra empresa aqui, a WRA, como Team Leader. Eu quero que você receba com uma salva de palmas hoje. Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho percebido que vocês têm assistido o programa, têm curtido, têm acompanhado os episódios, mas sabe o que é curioso? 60% das pessoas que têm assistido o programa, ele não tem se inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se inscreve no canal, ativa o sino aí das notificações para que você possa semanalmente receber as notificações desse conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sempre tem um conteúdo exclusivo para você. Jenny, e aí, Jenny? É um prazer estar aqui junto com você. Inclusive, gente, é uma curiosidade, né? A gente tem o mesmo sobrenome na vida real, né? Porque aqui nos Estados Unidos eu uso só alguns, mas o meu sobrenome também tem aqui, né? Exatamente, a gente já conversou até uma vez sobre isso daí. Nós temos o mesmo sobrenome. Distante. Olha só. Sobrenomes de histórias. Exato. Que legal. Então, gente, hoje o bate-papo vai ser hoje com a Jenny. Antes disso, eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão antes da gente começar o programa. E é o seguinte, é sobre mentalidade. Mentalidade é sobre o que você faz, não é sobre o que você faz quando está motivado, é o que você faz quando ninguém está vendo. Por quê? Quando nós temos uma mentalidade de fazer o que precisa ser feito, nós teremos sucesso nas coisas que nós nos empenhamos a fazer. Porque eu observo que muitas pessoas desistem no meio do caminho. E aí você conhece uma historinha o seguinte, que o final sempre vai ser melhor do que o começo. Porque no final é quando você conquistou aquilo com que você tinha sonhado, aquilo que você tinha programado. Então, continue fazendo todos os dias até dar certo. Com Legal? certeza, com certeza. Maravilha. Jenny, aqui a gente vai direto ao ponto. Ai, meu Deus. Não, E aí, na nossa audiência, nós sempre começamos o seguinte. Com quem é a Jenny? Por quê? Como eu sempre falo, ninguém sonhou em ser corretor. Não vi nenhuma criança até hoje crescendo. Ai, quero ser corretor. A professora pergunta assim na escola, né? Quem que você gostaria de ser quando crescer? Eu não conheci nenhuma criança dizendo ainda, corretor de imóveis ainda nos Estados né? Unidos. Não sei no futuro, mas ainda não. Talvez sabe, com Netflix aí, que é algo muito... Exatamente, mas alguma não. série interessante sobre corretores. Exato. Seria, mas quem que é a Jenny? Como você veio chegando nos Estados Unidos? Conta um pouquinho sua história pra gente. Tá, eu já tô aqui nos Estados Unidos faz 16 anos, tá? Eu vim um pouquinho diferente de muitos imigrantes. A minha família já estava aqui, a família toda da minha mãe, da parte da minha mãe, já estava toda nos Estados Unidos. Eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, mas minha família não é brasileira. Minha família é da Argentina, então parte dela é argentina, parte italiana. E aí eu tenho família pra todo quanto do mundo, gente. Na França, Estados Unidos, Argentina, Espanha. Uau. E aí a gente veio pra cá porque minha casa no Brasil foi o quê? Assaltada. Uau. Rio de Janeiro, Rio de assalto. Janeiro, exato. Era um condomínio fechado, então pra minha mãe na época foi a gota d'água. E ela falou, não aguento mais ficar aqui. Já era muito habitual já pra mim vir pra cá sempre. Na verdade, não aqui na Flórida, a gente tinha parentes em New Jersey, né? E aí minha mãe falou, não, vamos agora, é o momento, a gente vai para os Estados Unidos. E aí fomos para os Estados Unidos, de Malicuia. Enfim, mas pra mim eu nunca tive aquele sonho americano, sabe? Eu sempre fui muito acostumada. Eu venho pra cá desde meus 6 anos de idade. Enfim, pra mim já era um hábito muito grande. Eu falo que os Estados Unidos pra mim era como se eu estivesse indo pra São Paulo, sabe? Já era parte do meu ambiente. Da sua rotina. Exato. Então não tive um choque tão grande de cultural.
Tive mais quando entrei na escola, no high school, aqui. Ah, tá. Que aí foi um mundo muito diferente. Eu era de uma escola pequena, particular, no Rio. E aí eu entrei aqui, era um outro universo, totalmente diferente. A escola que eu fui não tinha nenhum brasileiro. Tinha, acho que 3 hispanos, assim, próximos. Uhum. Então, majoritariamente, era todo mundo muito, muito americano. E aí eu senti. Eu senti a diferença. Eu lembro que me perguntaram na escola, tem macaco na rua, no Brasil? Coisas assim, sabe? Que loucura. E aí, enfim, foi um processo. E eu falo isso pra mim, pra todo mundo. Hoje, vender a Flórida pra mim é muito fácil. Porque onde eu morei, no Jersey, era muito americano. Eu sentia muita saudade de casa. Por hábito mesmo, sabe? Que é diferente, né? Uhum. Você sai de um país, vai para o outro, ainda que você esteja acostumada, viver é outra coisa. Então, as amizades, para mim, fez muita, muita diferença. Na época, eu era pequena, imagina, com 14 anos, vindo para cá. Então, eu senti bastante nesse quesito de amizade, convívio social. Mas depois, tudo na vida a gente se habitua, né? Lógico. Aí, saí de lá, fiz high school, fiz faculdade no Jersey. Eu fazia ciências políticas. Eu queria ser advogada. Depois da faculdade, comecei a trabalhar numa empresa lá no Jersey, com auditoria. Passei para a parte de marketing. E aí, enfim, me casei, fui para o Canadá, voltei. Quando eu voltei, o meu marido falou, não quero ir de jeito nenhum para New Jersey. Acabou o frio pra gente. Pra onde a gente vai? A gente orou a Deus e aí viemos pra Flórida. Flórida. Agora uma pergunta com todas essas andadas. Seu marido, qual que é a nacionalidade dele? Ele é carioca, gente. Ah, só pra saber, né? Porque com essas andanças de Carioca. países... Não, isso você não sabe. Ele também é daqui, antes da Uhum. gente casar, tá? Então não foi por conta de casamento. Todo mundo tem o sobrenome de Aquino também. Ah, é? Ele também? Ele também. Só que o dele é diferente da gente. Uhum. A gente é de Aquino. Dele é D apóstrofe Aquino. Ah, tá. Tirou Então o E. é Deram uma evoluída evoluíram, nisso. Qual foi a pergunta, perdão? A questão, então, foi Como bem a gente curioso se você conheceu, né? conheceu ele aqui, ele é carioca também. Por isso que eu perguntei qual que é a nacionalidade dele com essas Mas andanças. o mais né? engraçado é que a gente morava no mesmo bairro, tinham amigos em comum, na época, né, tínhamos amigos em comum, mas a gente não se conhecia. E aí, quando eu morava no Jersey, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, falou dele pra mim, falou de mim pra ele, deu o número dele pra mim, a gente começou a conversar. Isso foi em agosto. Em dezembro, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, porque a gente ia muito pra lá. E pronto. E depois nunca mais... Vocês foram se conhecer no Rio, morando nos Estados Unidos. E o mais engraçado, gente, é porque isso foi final de 2019. E o que tava tendo ali no final de 2019? Pandemia. Exatamente, começou logo no 2020, vira Exato. pandemia. E o que aconteceu? A gente não conseguiu se ver. Resultado, a gente só se viu antes de casar 5 vezes. Nossa! essa história é realmente alucinante. Mas isso fica para outro podcast, né? Mas você ainda ganhou da minha mãe. Minha mãe, ela viu meu pai antes de se casar três vezes. Caramba. Se viram 3 vezes. Inclusive, a aliança de noivado, Deu meu pai... certo? Estão casados até hoje. Amei. A aliança de noivado, ela recebeu pelo correio. Olha só que loucura. Então, a gente ficava assim, meu Deus, Mas como é isso que era vai na ser o década de pedido, 80, né? Isso foi na década de 80. Mas que incrível Que isso. bom que deu certo. Não, exatamente. Não, e olha só, o casamento, ele... Porque assim, se fosse o tanto de vezes que você se encontra, ou essa questão, tinha um monte de gente que não se separaria. Gente, eu namorei antes do meu marido 11 anos com uma pessoa. Tempo não quer dizer nada, eu acho, Exatamente. sabe? Dando um gancho no que você falou no começo, né? Eu acho que propósito, goals em comum, né? Uhum. Eu acho que se uma pessoa tá, assim, na mesma aliança que você, no mesmo propósito, eu acho que isso que faz a diferença, sabe? Caminhar dentro de uma mesma estrada, assim, de um mesmo caminho. Não, com certeza. Com certeza. Porque assim, você casar com uma pessoa que tá indo para um outro lado, não tem como. Exato. Mas ótimo. Agora, você que está assistindo o nosso programa até agora, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal, ativar os sinos de notificação para continuar recebendo um conteúdo bem importante aqui nos Estados Unidos, desse mercado de real estate e investimento. Mas seguindo aqui a sua jornada, você foi para o Canadá, passou esse período no Canadá e então chega na sonhada Flórida. Mas aí um parênteses. Eu tenho 32 anos agora, eu comprei meu primeiro imóvel com 23. E foi aonde? Aqui em Orlando. E eu não morava aqui. Então eu já tinha esse caráter, assim, eu já gostava de real estate, eu gostava dessa parte de investimento.
E a minha primeira casa aqui foi Airbnb, né? Clássico de todo Clássico, brasileiro que exatamente. mora, né, distante do estado. E eu já gostava, eu vinha bastante pra Flórida. Já, assim, já conhecia bastante por aqui. Mas quando você chega aqui para morar na Flórida, ainda não tinha intenção ainda de ser corretora? Como que acontece isso? Não, Vamos essa não, virada de não chave. tive nenhuma intenção, na verdade. A gente chegou aqui, eu fiquei 6 meses ali no Canadá. Uhum. E levei um susto, assim, porque eu já era acostumada com o frio. No Jersey era tão frio Você quanto falou assim, vai ser Vancouver. tranquilo o Não, vai ser Canadá. tranquilo. Mas o que me pegou foi a falta de luz. Dava 3 horas da tarde, era noite praticamente. Aí eu falei, gente, não, pra mim não dá. E muita gente em depressão por lá. E eu falei, não, eu acho que isso não vai dar certo. Aí a gente decidiu vir pra Flórida. Quando a gente chegou aqui, olha que loucura. Lembra que eu falei que a gente só se viu 5 vezes antes de Aham. casar? Eu e o meu marido, a gente, quando estava namorando, nós dois decidimos comprar uma casa juntos. E falou, aqui na Flórida. E falamos assim, ó, se der certo, show de bola. A gente continua com a casa, coloca alguém ali pra alugar. Se não, né, se a gente não der certo, a gente vende, sei lá, a gente dá um jeito depois. Eu falei, beleza, compramos juntos. Dois malucos, né? E aí, quando a gente veio pra cá, a intenção era ir pra Tampa. Tanto é que o número do celular do meu marido é de Tampa. Só que a pessoa que ficou dentro dessa casa teve uma briga com a presidente do HOA, do board, Uhum. do condomínio. Ela chamou a polícia, ele foi expulso e a gente teve que ser obrigados a morar dentro dessa casa que a gente tinha Porque ela comprado. estava vaga, né? Exato. E aí, aqui ficamos em Orlando. E na época eu trabalhava com uma amiga minha, que era corretora de imóveis. E eu, assim, eu comecei a me apaixonar, sabe? E a gente tava com dinheiro pra comprar uma outra casa. E tadinha, eu falo, olhando pra trás, eu falo, tadinha dessa menina, ela sofreu, assim, porque eu perturbava ela tanto, que tava naquela época de, tipo assim, muitas casas no mercado, mas o mercado tava uma loucura, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa de uma casa, então toda casa que entrava ali no Zillow, que era o site que eu conhecia Você na mandava época, pra ela. eu mandava e falava, quero ver, quero ver, quero ver. Enfim, à medida que a gente foi trabalhando juntos, eu fui gostando bastante. E eu tava, de novo, trabalhando para aquela empresa que eu falei de New Jersey, na área de marketing. Eu já era, nesse momento da minha vida, gerente geral ali da empresa na área de marketing. E dentro da empresa que eu trabalhava, eu não tinha mais como crescer. Ou a minha diretora era mandada embora e pegava a vaga dela, ou não tinha mais para onde eu crescer ali dentro. E aí eu falei, quer saber? Vou tirar licença, né? Custa nada? Não custa nada. Custa assim, né? Estudar, viu, gente? Estudar. Bastante. E minha mãe também queria comprar a casa dela aqui, que morava na época em New Jersey. Aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou tirar licença. Aí eu ajudo pelo menos a minha mãe a comprar a casa dela e tal. E tirei. E aí fui, tipo assim, mas a primeiro momento era só pra família e tal. Aí eu falei, caramba, mas eu gostei desse negócio. Gostei do gostinho, Uhum. sabe? Do comissionamento. E eu gostava bastante desse mercado de investimento. E comecei a trabalhar, aí eu fui pra Kardashian, eu comecei na Keller Williams, depois passei pra Kardashian, só que eu trabalhei lá meio período, né? Então eu Uhum. fazia part-time. E aí eu lembro que no mês que eu tirei trabalhando part-time com a Kardashian, o salário do meu ano inteiro na empresa que eu trabalhava no Jersey, eu falei, calma, tem alguma Vamos coisa, vamos repensar. repensar. E aí eu, de fato, falei, não, tchauzinho no Jersey, agora eu vou focar na parte de corretagem. Liberdade. Liberdade. Você tem Então, uma liberdade, é, porque assim, você vai fazer seu próprio tempo, você não tem que ficar reportando quando você tá sim. direto ligado numa empresa. Gente, mas essa liberdade que eu achava, assim, Não é eu, assim, né? tadinha, não é. Quem empreende sabe disso. Você tem certa flexibilidade com o seu tempo, mas trabalhar como CLT é bom porque você tem a sua carga horária ali de 8 horas Uhum. por dia, você E acorda e acabou. acabou. Chega em casa, nossa, vai brincar com os filhos, vai fazer o que você quiser. Mas quem trabalha, assim, principalmente com vendas, toda hora é hora, né? Final de semana não tem mais final de semana. Aham. Em vez de 8 horas por dia, acaba sendo, sei lá quantas, mais de 12. Então, assim, pra você ter sucesso, precisa de um desequilíbrio, né? Não tem jeito. Concordo. É, Não é, você tem uma certa liberdade num outro, mas se você não tiver um comprometimento com o que exato, você quer fazer e aonde você quer chegar, você não chega em lugar algum, né? exato, exato. Eu te entendo. E agora falando desse momento, dessa transição que ela parece ser suave, porque assim, você a priori
é investidora, tá Uhum. ali acompanhando o que está acontecendo no mercado, inclusive comprando, e aí surge a ideia, fala assim, pô, posso tirar a licença, administrar meu próprio investimento e aí se tornar corretora. Dentro dessa transição que a priori me parece suave, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que a princípio eu achava que seria muito fácil, sabe? Mas eu acho que quem não é corretor não faz ideia de quantos chapéus você tem que colocar. Porque você não apresenta a sua casa, né? Você tem que entender do mercado que você está trabalhando. Eu acho que quem quer vender tudo acaba não vendendo nada. E a princípio a minha dor era essa. Eu entendia que eu ainda não era especialista no produto ou no mercado que eu estava atuando. Então, eu lembro que o meu broker na época, eu amo ele, admiro ele muito até hoje. Eu falo, nossa, como eu perturbei ele, porque toda dúvida que eu tinha um caderninho e eu anotava. Uhum. Então, assim, eu queria entender o porquê. Me perguntavam, me falavam, você tem que abrir uma LLC para estrangeiro. Tá, mas por quê? É, tudo isso, tudo no mercado eu queria entender. A parte de financiamento, hoje eu sei bastante de financiamento, porque eu perturbava os lenders que eu trabalhava, porque eu queria entender do processo, sabe? Então, a primeiro momento, eu fui estudar. Fui estudar do que era esse mercado, sabe? Porque eu não queria ser só uma corretora. Eu queria, né, eu não queria ser mediana, eu queria ser conhecida. Então, pra isso eu entendia que eu precisava, ainda mais pela minha idade também, muita gente que me olhava, nossa, a menina é baixinha, nova, não tem experiência. Então eu sabia que eu precisava percorrer uma jornada muito mais extensa, fazer muito mais do que um corretor que já estava trabalhando. Então, a princípio, eu peguei e falei, não, preciso estudar, eu preciso entender. Ah, legal. E aí você vê como que é importante justamente você ter uma percepção de futuro da onde você quer chegar, porque nessa minha jornada lidando com corretores, né, a gente, conforme a gente vai conversando, a gente entende a expertise do corretor, aonde que ele está atuando, o que que ele sabe, e eu acho muito válido isso que você está falando, porque assim, tem corretor que ele não quer nem saber de fato sobre as coisas que está em Ao redor. volta É. de uma transação. Aí, por exemplo, eu estou falando do financiamento. Ah, não, fala com o lender. E quando você pega um corretor que ele tem um expertise, ele entende como funciona O esse game, processo, né? Os ins exatamente. and outs. Então ele fica mais assertivo quando ele está fazendo a primeira entrevista com o seu Não, cliente, com ele certeza. consegue entregar algumas respostas Isso e é dirigir o cliente realmente para onde precisa ser dirigido. Isso é tão importante. Já aconteceu, eu estava trabalhando com um cliente, a gente já tinha fechado, tá? Ali em Claremont. E ele me apresentou a um amigo que estava numa transação imobiliária no mesmo condomínio. Só que quando a gente se conheceu, esse segundo cliente, vamos botar assim, vamos chamar ele de Marcos, tá? Uhum. Quando eu conheci o Marcos, ele falou assim: Puxa, Jane, gostei muito do seu trabalho, mas eu já estou trabalhando com esse outro corretor. Eu falei: Não, tudo bem, ele já estava em contrato. E eu super entendo. Nesse sentido, eu sou muito ética. Se a pessoa já está trabalhando com um corretor e está gostando do trabalho, eu não vou me meter. Mas, obviamente, para futuras transações, se ele se sentir confortável de trabalhar comigo, eu sempre dou o meu contato. E aí, calhou da gente se encontrar no Rio de Janeiro. Todo mundo, sabe? Ele me convidou para. O Marcos me convidou para ir no apartamento dele e a gente falou um pouquinho da transação. E ele falou, e eu perguntei, quanto vocês estão dando de entrada, né? Eles falaram 25%. Falei, puxa, que legal, quanto você conseguiu de custo de fechamento? Aí ele me disse, 7,5%. Aí eu, Uma coisa errada, né? não, mas pior que isso, nesse sentido estava certo, porque essa comunidade era em Claremont, chama Wellness Reach, mas tinha um programa de fato lá que uma lender específica conseguia dar 7,5% Uhum. de custo de fechamento. Até aí tudo bem. Só que o problema é que a unidade que eles estavam comprando valia US$ 700 mil. E eu sabia que com 25% o financiamento não ia passar. Eu falei, e como era 7,5%, eu falei, é DSR? Uhum. Aí eu falei, não vai passar. Sim, não vai fechar as contas, porque É. precisava ter um para um. Aí ela falava, não, mas me garantiram que sim. Eu falei, não, gente, não vai passar. Estejam preparados para dar mais de entrada. Aí ela falou, Jane, mas a lender e o meu corretor falou que não tinha problema, eles me fizeram todas as projeções. Falei, tudo bem. Gente, acredita que deu literalmente uma semana e meia, eu acho, de fechar de fato a casa. Ela me ligou desesperada e falou, Jane do céu, aumentaram minha entrada para 37% ou a segunda opção,
vai ser aumentar os meus juros, que eu acho que na época, isso eu não lembro, tá? De 7 ia passar pra quase 9. Uau. E ela falou, eu não tenho esse valor. Eu falei, puxa, mas pior que eu sei que vocês têm, porque se não tivesse, não teria tido uma aprovação bancária, né? Uhum. E vocês já ganharam a aprovação. Então, não tem o que fazer. Essa quantia deve estar no seu banco. O lender viu, né? O banco viu. Uhum. E por isso que eles estão exigindo uma entrada um pouquinho maior. Ela falou, o que eu faço agora? Então, é esse tipo. Alguns corretores, eles acabam perdendo esse tato um pouquinho do financiamento, às vezes por não saber, mas é muito importante para o Mas processo. também eu vejo outras coisas acontecendo sobre esse aspecto, tá? Eu falo que aqui existe a máquina do real estate nos Estados Unidos, que as pessoas, para ganhar um deal, eles acabam ocultando informações, Isso é, mascarando sim, informações para atender um desejo do oculto cliente. do cliente. É verdade que dá para financiar com 25%? É, É, mas nem todas as situações dá. Então, o que acontece? Eles colocam o cliente dentro de um negócio, e aí o que acontece? Eles falam assim, ó, lá na frente a gente resolve. E o cliente, se ele sair do negócio, ele vai perder o dinheiro, ele não quer perder o dinheiro. E aí, nesse momento, o que acontece o quê? Vem, no meio do caminho, a notícia ruim, e aí o cliente vai fazer o quê? E já aconteceu o caso justamente comigo. O cliente ele foi shop around, ele falou assim, uhum. estão voltando, que tem uma taxa de Uma juro projeção melhor, muito melhor. tem uma taxa de juro melhor, não sei o quê. Eu falei assim, infelizmente, o que eu posso te oferecer é justamente isso, sabendo de todo o contexto do cliente, do imóvel que o cliente está comprando. E aí, o que aconteceu? Depois disso, aconteceu justamente isso. O cliente teve que fechar com um juro muito mais alto do que eu tinha oferecido, na verdade. E aí o cliente ficou nessa situação. Mas o que aconteceu? No final, ele voltou. Depois que tinha fechado, passou um tempo, eu fui refinanciar a casa, coloquei no juro melhor. Mas qual que foi o ponto da história? As pessoas omitindo informação ou até mesmo mentindo por causa do quê? Por causa de negócio. Da transação em si, né? Exatamente. E aí eu falo pra você, aqui eu trago pessoas que não trabalham por transação, que trabalham por relacionamento. Relacionamento. Exatamente. Mas o mercado, gente, está cheio de pessoas que usam esse tipo de prática justamente por causa do quê? Uma vez que você tá lá no contrato, Você tá não tem o que amarrado, não fazer. tem jeito. Foi o que você diagnosticou e com precisão. Falou assim, ó, felizmente não tem o que fazer. E eu falo isso para todos os clientes. Eu não trabalho por números, sabe? Eu Uhum. trabalho para relacionamento a longo prazo. Esses clientes que, né, de certa forma, deu errado com um outro corretor, hoje são meus clientes, ainda que essa primeira transação não tenha sido feita comigo. Por quê? Eu acho que transparência, obviamente, tem coisas como corretor que você não consegue controlar, mas o que você consegue, né, o que você consegue prever, Uhum. você tem que ser muito claro, né? Outra coisa que eu vejo muito, 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 muitos corretores não botarem na projeção, CDD. Aham. Isso é de praxe, assim. Muita gente, quando vai fazer a projeção de property taxes, quando a propriedade, né, quando a comunidade tem o Tem. CDD, não inclui na conta. Então, são certos detalhes que a gente sempre tem um cuidado a mais quando trabalha, principalmente com investidores. E aí, o que que acontece? Você procura dar a melhor experiência para o Para o cliente em cliente. si. O processo de compra e financiamento, né, junto aqui nos Estados Unidos, ele de certa forma, estressante para o cliente. Por quê? Nós estamos falando de um cliente que está no Brasil, que a experiência dele de financiamento é completamente distinta da experiência que nós temos aqui, e aí existe todo esse processo de insegurança, não fala a língua, não sabe se vai funcionar. E se você não tem uma comunicação apurada, se você não tem os profissionais que tenham transparência, clareza Com nas certeza. informações, vai gerar uma experiência traumática com um cliente, igual foi essa história que você está compartilhando. Com Mas eu certeza. fico bem feliz de saber que você tem realmente essa visão, tem essa percepção, e isso faz você o quê? Se posicionar diferente do que eu tenho visto no mercado. Não, com certeza. E graças a Deus, assim, todos os que estão trabalhando com a gente agora, todos os nossos corretores, a gente passa todas essas experiências, porque eu já passei por muitas transações. Uhum. E a gente passa todas essas experiências para, de novo, trazer uma cultura, um valor para todos eles também. Exatamente, exatamente. E acho que esse é o ponto que muda a cabeça. A ideia de você liderar um time é justamente você poder passar para o seu time a experiência que você tem e fazer eles caminhar num processo seguro. Aliás, é uma filosofia que eu tenho. Você quer chegar em algum lugar realmente rápido, você tem que se conectar com quem já foi a Com esse lugar certeza. ou com quem
está indo para esse lugar também, né? São duas coisas que você tem que colocar em mente. E jamais dar ouvido ou mesmo se conectar com quem nunca foi e só sabe dar opinião negativa. E eu falo isso, por exemplo, que eu sou um cara que sou ligado em desafios Uhum. na minha vida. Então, por exemplo, no ano passado eu resolvi fazer um Ironman, um full Ironman. Ai, que legal. E aí, o que aconteceu? Só que o detalhe para esse desafio, um Ironman completo, você tem que nadar 3,8 quilômetros, você vai pedalar 180 e correr 42, 195. Uhum. Só que eu tive a brilhante ideia, era algo que eu queria fazer há bastante tempo. Ai, meu Deus. Eu tive a brilhante ideia de fazer isso faltando 28 dias para a prova. Então, eu tive 28 dias para treinar para essa prova. Eu encontrei um pessoal que estava treinando já há cerca de 30 dias, ou seja, 60, que também não é o recomendado e não é o adequado. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer essa prova com vocês. E aí conectei com essas pessoas que estavam indo, conversei com outros caras que já tinham feito a prova e para mim era realmente um grande desafio. Apesar de correr, já tinha feito maratona, o nadar em águas abertas, no mar, cerca de 4 quilômetros, seria realmente desafiante. Para quem não estava nadando 25 metros. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Nesses 28 dias, eu tive que desconectar com qualquer outra pessoa que não tinha feito Ironman e ficar conversando. Focado. Exatamente. E o que aconteceu? Em 28 dias, consegui desenvolver todas as capacidades necessárias, fui lá e realizei esse Ironman. Saiu vivo. Não, saí bem, fiz com 14 horas. Olha. Fiz com 14 horas a prova que pode fazer até com 17. Sim. E olha só que legal, nisso eu escrevi um livro. Ai, demais. Todos os dias eu estava registrando o que eu estava fazendo no meu treino, a experiência, minha mentalidade, o que eu tive que acreditar para fazer essa prova. E aí saiu um livro, aí eu lancei ele agora no começo desse mês, chama A Vitória Invisível. Tá no Amazon. Você que quer adquirir aí o livro, entra lá no Amazon, A Vitória Invisível. Você vai conhecer a minha jornada no Ironman, como treinei 28 dias e concluí a prova. Que demais, que demais. Deixa eu compartilhar com você um dado curioso. A Flórida é um estado que mais recebe gente nos Estados Unidos. Eu estou falando de milhares de pessoas chegando aqui todos os dias. E por que isso acontece? Bom, existem alguns fatores que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o estado da Flórida é um estado que ele não tem um imposto de renda estadual sobre a renda da pessoa. Número 2, ele tem os fatores climáticos que ajudam muito as pessoas em estabelecer suas vidas aqui. Isso aliado a uma indústria de turismo que só cresce aqui nos Estados Unidos, junto com tecnologia e saúde, tem criado um ambiente de negócios extraordinários. Então, quando nós olhamos para todos esses contextos e olhamos para a questão de imóveis nos Estados Unidos, nós observamos que a Flórida ela tem um potencial muito grande em crescimento dentro do que nós falamos sobre imóvel, e por isso eu quero chamar a sua atenção, você investidor internacional, sobre as possibilidades que você tem de adquirir seu imóvel aqui por meio de financiamento bancário. Isso é bem interessante. Não, mas é justamente isso. A ideia de você se conectar com uma pessoa mais experiente tudo que aquela pessoa fez, ela vai passar de aprendizado, de conhecimento. Ou seja, você, apesar de não estar há tanto tempo fazendo o que faz, mas o número de transação faz com que você tenha avançado muito. Mais do que isso, né? Além da pesquisa em si, de pesquisar, de querer entender, mas é aquilo que eu falo para as pessoas. Em tempo, você consegue distorcer o tempo quando você coloca mais pressão em cima daquilo que você está fazendo. Com certeza. Eu tinha um cliente que a gente estava almoçando na casa dele uma vez, ele estava fazendo fez uma analogia muito boa, né? O filho dele é jogador de futebol. Uhum. E ele disse que, né, levando o filho para fazer treinamento e tudo, e ele sempre falava pro filho orar, orar, orar. Mas ele falou, filho, no final, o que vai diferenciar você que tá orando de um outro menino que talvez esteja orando também, não adianta, é o preparo. Então não adianta, às vezes a gente bota muitas coisas na mão de Deus, né? E eu creio nisso, eu sou cristã. Falar, ai, Senhor, vai, abre portas. Mas se eu não estiver preparada para aquela porta aberta, se eu não estiver preparada para aquele processo, não adianta. Então, em qualquer mercado que você for se colocar, se você quer sair do médio, né? Uhum. Você precisa de muito preparo, você precisa andar com as pessoas certas, você precisa aprender a fazer mentorias,
Eu acredito muito nisso. Não, com certeza. Eu tenho a cabeça alinhada com justamente isso. A gente não consegue avançar rapidamente se a gente não tem essa mentalidade exponencial de se conectar com as pessoas certas Exato. para você fazer isso. Eu também, tudo aquilo que eu vou fazer, eu procuro colocar essa mentalidade e essa intensidade para acelerar todo o processo, porque assim, gente, passa muito rápido. Você não tem a vida inteira para ficar aí perdendo tempo. Não, e você faz ideia de quantos corretores a gente tem no estado da Flórida hoje? Não tem ideia. Fala A pra gente gente tem os uma números. média de 220 mil corretores. Uau. Então, assim, é muita gente. É muita gente. E, de novo, se você quer se destacar, não adianta. O mínimo, assim, não funciona mais, sabe? Não, entendo o que você tá falando. Mas eu tava vendo, eu vi uma estatística uma vez que, apesar desse número bacana, eu tava vendo alguma coisa assim, tipo, 90% fecham a transação no ano. Ah, sim, porque tem gente que pegou a carteira justamente, vou Vou comprar pra mim. transacionar uma coisa pra mim, pra minha família. Mas ainda assim, você sabe que tem bons profissionais no mercado. Aham. Eu sempre falo isso, tem as mangas maduras, boas, suculentas, também tem as mangas podres, né? Uhum. Normal, em todo o mercado. Mas não adianta mais, ainda mais hoje com a social media, que a gente é muito grande lá também. Eu acho que tem muita gente fazendo o mesmo. Então você precisa se destacar de alguma forma, sabe? Tá, e falando nisso daí, você acredita que você se destaca como? Eu acho que assim, a gente tem hoje. Antes, uma das minhas dores era a operação, né? Eu não tinha. A gente conseguia, obviamente, no Instagram. O Instagram e o YouTube são as minhas redes hoje, onde me permitem atingir mais pessoas, conseguir mais leads, mais clientes. Dali que vem a grande maioria, se não do boca a boca, né? Um cliente acaba indicando para outro. Então a gente focou muito nessa parte de criação de vídeo. Além da corretagem, eu e meu marido, a gente também tem uma empresa de produção de vídeo que a gente faz o nosso material e também a gente trabalha com outros corretores aqui na cidade. Então, isso foi um facilitador pra gente. Óbvio que eu coloquei isso como prioridade. A Karen tá até aqui hoje também, ela é minha social media. Então, eu invisto nisso. Essa é uma das principais coisas no meu trabalho hoje que eu invisto. E, obviamente, em capacitação. Eu passei 6 meses ano passado fazendo treinamento de vendas. Então, assim, eu não espero amanhã, sabe? Não espero acontecer. Eu vou lá buscar. Não adianta. Olha só, você tem umas características ou know-how em algumas coisas que são importantes para um corretor de imóvel. Eu vi que você falou que vem de marketing, certo? E aí, de todos os corretores que eu vim aqui, que tem as suas mídias aí estruturadas, é a primeira que vem com social media aqui. Ou seja, e aí eu tô entendendo, Cola, o que você está pensando e o que você está fazendo. Uhum, Você falou assim, cara, vou fazer isso profissionalmente. exato. E aí, não dá pra você fazer profissionalmente se você quiser fazer todas as coisas. O que eu observo é que muitos corretores, eu tenho meu social media, mas ele fica lá batendo cabeça no social media e não entendeu qual que é o trabalho dele, né? É porque o problema é que quando você começa a atingir muitas pessoas, muitos clientes diferentes, você vai montando seu pipeline, né? Uhum. Chega um ponto que você não consegue mais. Dá follow-up. Exato. Então você começa a estruturar. Se você não faz essa estruturação, hoje a gente tem uma gerente de operações. Meu marido, ele também é corretor, mas ele trabalha mais no operacional. Eu preciso dessa estrutura montada para que a roda continue rodando. Então eu entendi. Não tem como mais eu ficar à frente de tudo, sabe? Se eu quiser crescer, pode ser que eu ganhe mais, mas ao mesmo tempo, no meu bolso, no final das contas, menos, porque eu preciso começar a distribuir essa quantia para outras operações também. Seja para as redes sociais, seja para operacional. Preciso começar a contratar para, né? Essa é a dor do crescimento. Não adianta. Exatamente. Ou seja, você entendeu, e aqui alguns corretores não entendem, você trata isso como uma empresa, como um negócio, que você é o head dessa empresa e você começa, conforme vai tracionando a empresa, você vai ter contratando pessoas estratégicas dentro da parte operacional para que as coisas continuem fluindo. Correto. E você continue crescendo, porque assim, nós somos limitados. Como que você vai escalar 100 pessoas? Exato. Se você não consegue escalar um negócio, se você não tem pessoas e criar um time e isso daí fazer sentido. Exato. Eu não deixo ainda de atender. Eu acho que eu sou muito boa, principalmente nesse atendimento inicial, na apresentação. Eu gosto bastante disso. Mas tudo meu, você vai ver que tem um marketing por trás, sabe? Minha apresentação é muito diferenciada. A gente não fala só de um produto, a gente fala do mercado da Flórida. Eu gosto muito de que o meu cliente venha para mim, faça essa apresentação
e ao final saia como eu chamo de compra educada. Uhum. Ele precisa entender o que ele está comprando, sabe? Eu gosto muito dessa parte. Não, excelente. Isso daí eu penso que tem feito, eu acho que a diferença na sua carreira e na sua trajetória até aqui, de ter esse pensamento de profissionalizar aquilo que você faz. Uhum, Porque justamente eu tenho trazido vários corretores entendendo a história, é aquilo que nós conversamos. As pessoas se tornam corretor no meio do caminho. sim. E dentro desse processo, eles, a priori, eles utilizam alguma coisa do que eles trabalharam lá atrás, de competências que eles desenvolveram, para poder atuar como corretor. Só que eles não entendem que eles precisam continuar se aperfeiçoando de tal forma a, a melhorar em vários Com aspectos certeza. para você conseguir ter sucesso. E aí, você falou de cursos de vendas, capacitação de vendas. O que eu percebo? É diferente. Existem muitos corretores aqui na Flórida que eles só sabem mostrar casa. E é diferente de venda. Venda tem seus gatilhos, tem um processo Exato. de venda que você tem que ter ele realmente mapeado de como você vai fazer isso daí do começo ao fim, né? E eu vejo que você tem um processo mapeado de como fazer isso desde a primeira abordagem com o cliente até o fechamento, Se como eu, que você vai conduzi-lo, né? se eu te falar, Marcos, que a parte que eu menos gosto de todo o processo é mostrar a casa, você acredita? Ah, Porque imagina. a gente, na minha cabeça, é tudo tão estruturadinho, que quando a gente já apresenta o produto para o cliente, ele precisa fazer sentido. Uhum, Eu preciso, de fato, entender o que aquele meu cliente está me passando. Porque muitas vezes a gente quer falar muito, né? A gente quer falar muito, quer nos vender demais, mas a gente esquece de que a gente precisa entender das aspirações, dos desejos do meu cliente. Então, eu acho que o showing, né, a mostrar uhum. casas é uma consequência de todo o trabalho que a gente já fez antes. Então, por isso, quando um cliente vem para mim e começa, Jenny, me manda, sei lá, eu quero uma casa em Dr. Phillips de, sei lá, $700 mil, lá, lá, lá. Não, eu não trabalho assim. Se a gente não fizer uma apresentação, se eu não entender de fato as suas dores, as suas prioridades, não tem como eu só simplesmente colocar numa rede de e-mails automáticos, Uhum. sabe? E te mandando casa. Isso, para mim, não faz sentido. Eu entendi. Você tem um processo estruturado, e aí tem uma analogia que eu penso aqui sempre quando penso nisso. Tem pessoas que querem viver só de comissão. Viver só de comissão é viver igual, dependendo de maré. Se a maré sobe, você tem comissão. Se a maré baixa, você não Exato. tem comissão. Se você tem um processo bem definido, você vai ter o quê? Uma renda estável por causa disso. Ou seja, eu não fico só correndo atrás de comissão. E pelo que eu entendi, você tem todo um processo estruturado, com pipeline estruturado, com todo um processo de venda, captação e venda estruturado para que você tenha estabilidade no seu negócio. Exato, exato. Porque, querendo ou não, se você não tem isso, você fica muito instável, né? Como é que eu vou me certificar? Hoje eu tenho profissionais que trabalham comigo que precisam receber. Então eu preciso estar com tudo muito estruturadinho, porque eu tenho outras pessoas que eu preciso pagar também. Então, assim, e eu acho que todo corretor que quer crescer no mercado precisa ter essa mentalidade. Agora eu vou te compartilhar um dado que a maioria das pessoas não compartilham por aí. Cerca de 30% das propriedades que são adquiridas aqui no estado da Flórida, elas vêm de pessoas que não moram aqui no estado. E isso mostra algo bem importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso. O estado da Flórida, ele não depende exclusivamente da sua economia interna, do que é gerado aqui, mas ele tem um grande fluxo de capital externos, tanto de outros estados dos Estados Unidos, como também de outros lugares do mundo, entrando dinheiro aqui para comprar esses imóveis. Isso tem um fator decisivo na questão de quando passamos por ajustes econômicos, ele é um mercado que se mantém mais estável. Então, quando nós vamos fazer uma avaliação sobre adquirir um imóvel no local, nós precisamos ir além de entender o preço por metro quadrado. Nós temos que olhar comportamento, nós temos que olhar movimento de dinheiro no estado, e toda essa avaliação ele vai compor realmente o seu cenário de risco dentro daquilo que você busca como investimento. Não, que maravilha. Agora vamos lá, histórias. Você já comentou de histórias de cliente e tal. Eu quero que você compartilhe com a gente uma história de um cliente que marcou a sua trajetória até aqui. Você fala assim, nossa, esse cliente aqui é um cliente que quando você fez o fechamento, ele te traz lembranças até hoje.
Olha, infelizmente, as histórias que me vêm na cabeça são histórias ruins, mas que depois Ixi, ficaram boas, tá? pode ser, Esse meu mas cliente é pega um uma que querido. marcou Tá, você. eu vou falar dele. Ele, se estiver escutando, provavelmente vai estar. O Anderson é meu cliente querido. Eu amo a família deles até hoje. Mas, de fato, foi uma transação que eu fiquei desesperada. Me deu vontade de chorar ao final. O cliente, o Anderson veio pra cá pra fazer o fechamento. E o que aconteceu? Não teve fechamento. O seller desistiu. Desistiu. Pior do que não ter fechamento mesmo. Então, assim, eu fiquei desesperada, porque eles estavam vindo pra cá de fato pra morar. Nossa, não é nem investimento. E assim, de novo, tem coisas que a gente consegue controlar, outras não. E eu comecei, de verdade, eu senti na pele, assim, como se fosse ele e a família, sabe? Porque imagina, você tem todo uma ideia, né? Um Uhum. sonho, já se vê morando naquela casa. E, literalmente, eu falei com o seller, ele não era meu cliente, tá? Ele tinha um listing agent, eu tava representando o buyer. E eu falei, por favor, ele tá aqui. Eu lembro que era carnaval no Brasil ainda, eles pagaram uma passagem super cara pra vir aqui, só pra fazer o fechamento. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E o seller falou, eu não vou fechar, eu desisti. Aí eu liguei pra advogado, eu acho que eu devo ter falado com 5 advogados. E, gente, de fato, só sairia daquela situação se ele entrasse com uma causa na justiça. Mas ao final, e esse cliente passou tanta tranquilidade, falou assim pra mim, Jane, ó, eu creio que se não for da vontade de Deus, a gente não vai fechar essa casa e você vai conseguir outra. E isso pra mim foi um tapa, sabe? Porque Uhum. eu queria de toda. Fechar. Eu quero fechar, tá no seu direito, tá por contrato, eu quero fechar. E aí eu entendi. Tem coisas que fogem da nossa capacidade, assim. Não é sobre se eu sou uma corretora ruim ou não. Uhum. Realmente não tinha o que fazer. Eu não podia pegar, E tirar o botar a cara mão. lá. Não tinha o que fazer. E de fato, hoje eles estão com uma casa super linda. Mas a gente não sabe, né? Às vezes, Deus me livre e guarde, o filho dele ia ser atropelado naquela rua e Deus tirou eles daquela situação para colocar em outra. Então, essa foi a transação para mim que deu mais dor de cabeça, porque, nossa, eu não me imagino. Ele me trouxe muita paz. Eu aprendi muito com essa situação, Uhum. mas, enfim, eu entendi o que é a confiança, sabe? Porque ele confiou tanto no meu trabalho que ainda, quando o cenário não estava bom, ainda assim ele falou, tudo bem, Jane, a gente vai olhar outra casa e vai dar certo. Então, essa foi a transação que mais me marcou. Não é, isso daí você viu. É muito o cliente, desde o início, você fez um trabalho de base, de transparência, e o cliente, ele confiou em você, mas isso daí também é uma mentalidade depois do cliente de entender algumas coisas, né? Porque tem cliente que quer partir pra briga, né? É. E aí, lógico, a gente como profissional, a gente vai sempre orientar o cliente dentro do melhor passo a se tomar, mas no final da história ele tem que tomar algumas decisões, num caso como esse. Mas eu penso que talvez ficar brigando é só jogar energia fora. E dinheiro também, né? Exatamente. Então, mas mesmo que você tenha um retorno financeiro que ele teria, Sim. com certeza, por causa do Não, a casa contrato. tava linda, gente, também. Era um condomínio muito bom. Provavelmente ele ia conseguir ganhar ali a causa na justiça, mas ele entendeu que talvez não era para ser aquela casa. Exatamente, é que existia, ou seja, e outra, pensando ainda num cara que tá fazendo a transição de mudança, ficar com esse problema ainda se pendurando, então ele não achou que não valia a pena. Mas Interessante. ganhei, assim, clientes e amigos pra vida toda, sabe? Imagino que sim. Eles, né, quando eu faço aniversário, eles vão, tipo, literalmente, eles são muito queridos. Não, que sensacional. Gostei da história. E eu acho que todos os dias, quando eu levanto para trabalhar, o que me motiva é entender justamente isso, que todos os dias a gente está mudando vida de famílias, né? Você pega. Eu entendo que a casa ela é o local de segurança para as famílias. E todos os dias, quando você olha para trás e você vê uma família guardada dentro de uma casa que você foi um instrumento de Deus para fazer isso, é muito interessante. Eu me sinto realizado também com Sim. isso diariamente. E é bem legal. Esses dias atrás mesmo, eu estava com um cliente que eu fechei no ano passado e eu liguei para ele para checar uma situação, como que eles estavam, que eles acabaram mudando para cá, né?
E aí, fazem 6 meses que ele está nos Estados Unidos e ele falou assim: Marcos, eu nunca achei que ia ser tão feliz na minha Olha, vida. que legal. Durante esses 6 meses aqui, eu nunca vivi isso. E aí ele fala assim: não é por causa da questão de dinheiro. Tinha uma situação já muito boa no Uhum, Brasil, mas ele tá dizendo em termos de tranquilidade e paz claro. interior. Sabe, ele alcançou algo aqui dentro de toda essa trajetória que ele não tinha alcançado ainda no Brasil. E interessante foi que eu tava falando com ele, foi assim, você quis desistir, né? E aí ele falou assim, eu te agradeço muito por você não ter deixado de desistir. Porque assim, ele queria desistir da casa, começou a gerar uns estresse, e ele tava aqui nos Estados Unidos, a casa tava em construção, e começou a ter umas reviravoltas na questão do financiamento também. Uhum. E aí eu sentei com ele, fiz uma reunião, mostrei pra ele, expliquei pra ele, e disse pra ele, cara, por favor, não desiste. Se você desistir, você vai se arrepender. Se você confiar em mim agora, eu tenho certeza que você vai Vai me dar agradecer certo. no futuro. E não deu outra. Que bom. E aí é legal que assim, a gente constrói relacionamento, constrói amizade e tem os clientes realizados. Então isso daí é uma energia, é minha Com gasolina certeza. diária de falar assim, tenho que continuar ajudando mais E eu pessoas. acho que é até uma dica para cliente, tá? Eu acho que tem muitos clientes que vêm com a mentalidade assim, não, quero me dar bem à Uhum, custa, né, talvez do corretor, à custa do lender, começa a pedir muita coisa. E eu acho que não é uma rota muito boa, porque até você como profissional, pensa só, se você tem uma oportunidade muito boa nas mãos, né? uhum. Vamos dizer que eu tenho um terreno que ninguém tem. Você acha que eu vou dar para esse tipo de cliente ou para aquele que eu gero relacionamento, sabe? Sim, eu Então, entendo. para tudo, até nós como profissionais, é muito bom quando a gente começa a criar esses laços. Assim, eu tenho clientes hoje, uma família aí que já comprou no último ano mais de 3 casas com a Olha que gente. legal. Então, assim, com certeza, quando eu vejo algo bom, eu já passo para eles, porque, de novo, é sobre relacionamento. Sempre. E você que está nos assistindo, o que, que você tem que fazer? Se inscrever agora no canal, ativar o sino de notificação para continuar recebendo um conteúdo bacana como esse. Temos convidados aqui toda semana. E nós estamos caminhando para o final do nosso programa, desse Já! bate-papo bem legal. E aí, nesse final, eu gostaria que você deixasse três conselhos essenciais para as pessoas que querem iniciar como profissionais aí no real estate. Eu acho que o primeiro seria se posicione e tenha um nicho. Foi o que eu falei. Se você vende tudo, no final você não vende nada. É muito importante que você entenda, talvez, de uma região ou talvez de um produto específico no mercado de hoje. Porque a gente Uhum, tem muito corretor. Então você precisa se destacar de alguma forma. Segundo, eu acho que para você obter sucesso hoje, as vias tradicionais mudaram um pouquinho. Então, você precisa colocar sua imagem, como a gente fala em inglês, out there. uhum, Então, as redes sociais hoje são muito importantes. Você precisa. Eu falo isso. O Instagram, o YouTube, não é só um meio de captação. Ela também é uma arma de follow-up, uhum. né? Porque, imagina, seu cliente está ali te seguindo, te vendo diariamente, ele tá lembrando, ó, caramba, essa é a Jane, ela é minha corretora. Então, se colocar ali como presença online é muito importante. E, obviamente, a terceira é persistência. Não adianta. Para qualquer área que você for trabalhar, sucesso ele vem com constância, com persistência. Se tenha ao seu lado grandes mentores, eu procurei muito isso quando eu comecei. Como eu disse, ano passado a gente fez todo um treinamento. Eu acho isso muito importante. É muito bom você ouvir de quem já caminhou uma estrada muito além de você. Não adianta você estar num aquário onde você é o tubarão mais forte, né? Uhum. Eu prefiro ser o peixinho pequeno e estar no meio de vários tubarões hoje. Então, é isso. Nossa, nem me fala. Eu penso justamente parecido com você nesse aspecto, né? Se você é o maior da mesa, você tá no lugar errado. Exato. Uma das motivações que eu tive na transição que eu fiz agora no ano de 2026 foi justamente essa, né? Eu fui top producer nos 2 últimos anos na empresa que eu Parabéns. estava, né? E aí eu comecei a me questionar, falei, cara, Qual é o próximo passo, né? não, eu falei assim, não faz sentido. Eu tenho que me mover daqui, que eu tô na zona de conforto. Eu tenho que ir para um lugar que, sabe, que tem uma pressão maior e assim Uhum. por diante. E isso daí foi uma coisa que pesou para mim também dentro desse aspecto. Porque assim, tem pessoas que eles procuram topos, né?
Por quê? O topo, ele é um lugar bem interessante, porque assim, é a hora. É seguro pro seu ego também, Então, né? exatamente. O topo, ele é justamente o local onde as pessoas massageiam seu ego. Exato. É onde as pessoas ficam ali te bajulando. Agora, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, minha audiência. É, quer conhecer quem são seus verdadeiros amigos? Não é na tristeza, não é na dificuldade, é quando É verdade. você prospera. Porque assim, quando você muda de nível, quando você faz esse tipo de mudança, as pessoas que não são seus amigos verdadeiros, eles não conseguem te acompanhar, Não, tá? e é mais difícil também, se a gente for pensar, é muito mais fácil você receber uma mensagem, por exemplo, quando você tá em depressão, quando você tá num período mal da Aham. sua vida, alguém faleceu, né? Muita gente manda. Mas quando de fato você tá prosperando, você tá passando por momentos felizes, são poucas as pessoas que vão estar ali aplaudindo, né? É porque assim, é isso daí a motivação. Porque assim, se você pensa na mensagem como essa no primeiro caso, a mensagem ele vem de alguém superior para alguém Exato. inferior nesse tipo de coisa. Se você precisa de uma ajuda, vem de alguém superior para alguém inferior. Mas quando é o contrário, é mais difícil. As pessoas nunca querem estar por baixo dentro desse aspecto. Esse é o Uhum. ponto. Mas é uma coisa que eu sempre penso. Eu não quero estar no lugar onde as pessoas ficam a massageando meu ego, porque é um local de conforto onde você É um local estagna, perigoso, né? você não cresce exatamente. E se eu pudesse, nesse tópico, dar um quarto Pois advice, não. assim, eu ia falar: celebre os seus nãos. Porque como corretor, hoje eu vejo que tudo é número, né? Você precisa falar com X pessoas mês para você ter os X transações. E, gente, vamos ser sinceros, nem todo mundo que você vai falar é seu cliente. Aham, Nem todo mundo que você vai falar vai fechar com você. aham, é E aí, quando verdade. você começa, você fica, Meu poxa Deus. vida, perdi mais uma, sabe? E aí você. Só que, E isso daí eleva a potência ao quadrado quando você percebe que ele fechou com o outro. Aí pronto. exato, aí acabou. E hoje não. Caramba, não fechou comigo, tudo bem. Eu tô mais perto do meu sim. Eu tô Aham. mais perto do meu cliente ideal. Então, celebre os seus nãos. Exatamente. Eu lembro de uma cena nessa questão de venda, né? Um monte de não, você cavando os nãos para chegar lá no sim, né? Exato. Então, uma das questões que as pessoas têm dificuldade de lidar com não, né? Te gera frustração e tá tudo certo, gente. O meu treinador de vendas, que é o Bruno, Bruno, um beijo. Aliás, eu conheço o Bruno. Bruno, Ele adora eu ele. lembro quando ele começou a fazer os treinamentos lá na Aham. Kardashian. Ele é muito Ele é bom. Ele muito é bom. muito Ele é bom. muito bom. É um querido, é um amigo hoje da minha família. E ele fala, ele trabalhou muito tempo com. Ah, esqueci o nome. Aquela. É com real estate também, mas que Aham. vende Timeshare. timeshare, Meu Deus, ali tem que ser tubarão. E ele fala que no timeshare, quando você não fecha, vem várias pessoas e começa a Já falou assim. aplaudir. Por quê? Mudança de mentalidade. Você precisa celebrar mesmo, porque é a sua energia no final das contas. Porque se você Aham. pega esse não, vai pra casa com não, E acabou o abaixa a seu energia. dia. Aham. E pra venda, você precisa estar com a energia alta. Tipo, falou não, ok, próximo. Exatamente, tem que celebrar o atendimento, celebrar ter falado Exato, com aquela pessoa e tá tudo certo. E exato. agora vamos lá. 3 conselhos agora onde você também é especialista para as Ah. pessoas que querem investir em imóveis aqui na Flórida. 3 Três conselhos pra quem? conselhos para quem quer investir. Você que mora aqui na Flórida e paga aluguel, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim? A ruim é que você não paga aluguel aqui na Flórida. É isso mesmo, você não paga aluguel. Na verdade, o que você paga é o financiamento de alguém. Qual que é a boa notícia, Marcos? A boa notícia é que eu te ensino a você pagar o seu próprio financiamento e ter sua casa própria. O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no botão aqui abaixo e agendar uma reunião comigo que eu vou te dar o passo a passo para isso. Para quem quer investir, eu diria que a gente tem 2 produtos basicamente no mercado, né? A gente tem a área de Airbnb e tem a área residencial. Eu, honestamente, hoje, eu não tenho indicado tanto o Airbnb, só se for daquele cliente falar assim, Jane, ó, eu preciso da flexibilidade que o imóvel de Airbnb me gera, né? Nesse sentido, aí não tem outra, a gente precisa do Airbnb. Mas se não, eu tenho investido mais em áreas residenciais, esse tem sido o meu conselho para grande parte dos meus investidores, tá? E, obviamente, em áreas de crescimento. O que a gente precisa, de fato, verificar é a projeção dos aluguéis aí, para ver se estão fazendo sentido. De novo, eu não indico áreas tão distantes de Orlando, porque eu acho que não faz muito sentido, sabe? Eu acho que eu não tenho 3 conselhos
por si só, mas primeiro trabalho com corretores que entendam da área, de fato, que você está pensando em comprar. Eu acho que já chegou clientes meus falando assim, Jenny, eu quero uma casa de 5 quartos para alocação de longo prazo. E eu falei, não faz sentido, sabe? Longo prazo é 3, 4. De novo, tem a questão do ego às vezes, sabe? Uhum. Então, trabalho com corretores que tragam essa transparência, porque para mim, como corretora, seria muito mais fácil vender uma de 5. Eu ganho Melhor, mais. né? Melhor, com Eu certeza. ganho mais. Mas, de novo, é relacionamento. Então, eu trouxe essa cliente e falei, não, vamos para uma casa menor e ela tá super feliz. Então, eu acho que entenda um pouquinho do processo daqui de Orlando, antes de talvez contratar um corretor, de fato investir. E hoje a gente trabalha com muitos profissionais, a gente consegue trazer o dinheiro aqui sem IOF. A parte de financiamento, tem ótimos lenders Obrigado trabalhando, pela parte do toque. trabalhando comigo também. Então, graças a Deus, a gente tem uma cartela de profissionais que ajuda desde a parte da compra até, né? É aquela história de eu seguro a sua mão Exatamente. eu até te o entendo. final. Então, contador também é muito importante, fazer uma LLC Uhum. com 2 pessoas no quadro societário, tudo isso. Aí você trabalha comigo, que aí E aí eu te dou você, tudo vai ter contigo. vai ter toda a consultoria, vai ter toda a Exato. consultoria. Vamos lá, caminhando pro final. O que eu não te perguntei, o que você gostaria de responder? O que eu não perguntei e você gostaria de responder hoje? Eu não sei. Eu acho Não que tem eu nada? acho que a nossa conversa Foi foi ampla? completa, foi ampla. Eu acho que assim, hoje a gente está captando também novos, não só clientes, né? Hoje eu trabalho com outros corretores também, a gente faz essa captação. Então, se você não uma pergunta, mas se você está assistindo também, se você é corretor, está começando no mercado imobiliário e gostaria de trabalhar num time que te dá todo o suporte, desde a parte de projeção de números, porque o Lauro é super forte nisso, meu sócio. Verdade, eu já vi os vídeos e lembrei agora. Até a parte de marketing, que a gente traz toda também um background. Assim, seja bem-vindo, fale conosco, que vai ser um prazer atender a gente lá na Honore. E, aliás, atender você na Honore. E é basicamente isso. Legal. Um livro que você acha bem legal e gostaria de recomendar? Então, eu pensei muito nisso, que ele me deu um Duas scriptzinho, né? Eu pensei muito nisso. Eu acho que os livros que normalmente as pessoas recomendam, que eu já li, né? Pai Rico, Pai Pobre, Think and Grow Rich, eu esqueci como é que fala esse livro no... Quem Pensa Enriquece? Quem Pensa Enriquece. Um Segredo da Mente Milionária, eu acho que viraram clichês, mas de fato... É o básico. É o básico, né? Mas de fato, eles dão uma mudança de mentalidade. Mas não adianta, gente, ler tantos livros e não colocar nem em prática. Então, eu sou muito prática. Assim, o que faz a diferença para mim, óbvio, eu incentivo a leitura, mas eu trabalho muito com mentalidade hoje. A minha mentalidade para, de novo, não... Sim, manter a energia alta. Exato. Eu penso nisso. Eu gosto de ler também, mas eu tenho sempre uma ideia quanto à leitura. Primeiro, a leitura, ela serve para transformar minha mentalidade. 2, todos os livros que eu leio, eu tenho que pegar pelo menos uma coisa que está lá e aplicar, colocar em prática. Exato. Então, senão você fica só no campo das ideias. No campo das ideias, você não sai do lugar. O campo da prática é o campo que você vai realmente, ou seja, se torna um realizador e aí você tem sucesso. Correto. E aí, se você quiser deixar uma reflexão... Uma reflexão, essa é uma reflexão, uma coisa profunda. Uma pessoa, olha só, uma pessoa cristã, bem-sucedida no real estate, que ajuda centenas de famílias a adquirir suas casas, e você quer deixar agora uma mensagem para o mundo. Pode virar para a câmera e deixar. Oi, mundo. Eu acho que antes de eu ser corretora, eu acho que como bem você apontou, eu sou cristã, né? Então, eu coloco isso à frente em toda transação imobiliária. Eu tento, muitas vezes até é um tapa para mim, mas eu tento me colocar muito como cliente, sabe? Então, espero muito que outros profissionais façam igual, porque já aconteceu de corretor roubar um cliente, sabe? Já vi isso acontecendo. Então, é isso, gente. Tem a ética. Eu acho que isso é o mais importante no mercado que a gente trabalha hoje. Não, legal. Eu quero deixar uma mensagem também. Eu fiz uma última experiência na semana passada. Eu participei do Legendários. Ah, que legal! Meu marido pra você que eu gosto não sei o número dele, mas... Ele foi lá também. Meu pastor, inclusive, participou do último. Ah, é? Qual que é o nome dele? Sally. Sally Kader. Não tava perto de mim, não. Tinha muita gente fazendo. E do que Foi eu trouxe... transformador pra você?
em algum aspecto. É assim, Legal. como eu tenho... O que eu posso dizer pra vocês? Em termos físico, por exemplo, pra mim foi tranquilo. Uhum. Ah, quem fez o. Não, eu já vi gente que fez o Iron Man e falou assim, nossa, acho que foi mais pesada a prova. Eu acho que, assim, todas as experiências que eu já vivi, eu apliquei lá. Uhum. Então, porque, assim, existe algumas dinâmicas, né, de tudo que acontece ali, e aí eu tô falando sempre na parte física, que pra mim não foi novidade. Então, quando eu fui pra lá, eu estava buscando realmente entender ou buscar uma ativação maior ainda dentro do meu espírito com Deus. E óbvio, e aí uma coisa, de algumas lições que eu trouxe uma que foi acho que bem forte pra mim, de nós termos uma percepção, um olhar de mais cuidado ou compaixão com quem Com está outro. do nosso lado. Porque assim, não é sempre sobre nós, não é sobre você chegar, mas é quem está ao seu lado Com chegar certeza. junto com você. E não só chegar junto com você, mas chegar também acolhido. É, E e chegar também, né? Porque quantas é, pessoas. justamente, lá fala muito sobre você estar junto com as pessoas e vocês chegarem juntos, né? E aí, uma coisa assim, eu sou uma pessoa rápida, Uhum. eu gosto de time, só que uma coisa que eu percebi é justamente o quê? Começa a olhar os detalhes que essas pessoas podem ter necessidade, né? Tem hora que a gente fica muito dentro da superfície, ou seja, muito dentro do arroz com feijão do que uma pessoa está precisando. Mas tem hora que ela precisa um pouquinho mais e acho que a gente pode andar nossa milha extra dentro desse aspecto, em entender um pouquinho melhor o que está passando dentro do contexto daquela pessoa e ter um olhar mais clínico dentro disso, aí você vai poder ser mais assertivo em continuar ajudando mais pessoas. E aí acho que foi uma grande lição que eu Com trouxe, foi certeza. isso daí. Eu lembrei do meu marido, quando voltou, ele falava assim: família não se abandona. Não sei se é Exatamente. algo lá no Legendários. É. É um lema sobre isso daí, né? Então, de andar junto então não é sobre você chegar, mas é Exato. sobre o grupo chegar e aí você que tá liderando um time agora, essa reflexão eu deixo pra você. Não vai ser sobre você, vai ser sempre sobre o time. Você é uma pessoa que tem sucesso. Uhum. Agora é você fazer os outros ter Com sucesso. certeza. Então não basta você chegar lá, é você levar os outros a chegar lá. E eu falo isso daí porque meu coração hoje é um coração de treinador. Eu tenho pegado pessoas e treinado pessoas e quero levar as pessoas para onde eu Para estou. um próximo nível, né? Exatamente. E aí o ponto é o seguinte: as pessoas são diferentes e tem hora que eu vou ter que abaixar um pouco o nível e olhar mais dentro de necessidades específicas para poder levar as pessoas para um outro nível. Uhum. É, Legal? e a gente trabalha muito com sonhos, né, Uhum. também. Então, às vezes é muito mais sobre muitas vezes a gente esquece muito mais sobre o outro do que propriamente o, né? Sempre vai ser. Exato. Sempre vai ser. Então vai ser sempre sobre os outros. Por isso que a gente procura dar nosso melhor todos os dias. A gente atende no sábado, atende no domingo, atende à noite, justamente para poder tentar fazer seu dia melhor. Com Quando um certeza. corretor me liga no final de semana, eu atendo ele porque eu Tem sei. vontade de matar? Tem vontade de matar, tá Não, ligado? vou te falar, é muito legal esse negócio, porque assim, é muito a mentalidade, né? Tem pessoas que têm realmente essa mentalidade, meu Deus, eu tenho que atender. Cara, eu tenho muita alegria de atender em qualquer hora. Eu sou um cara que sou muito disponível para isso. Agora, é óbvio, uma coisa que eu tive que dosar, você vai dosando, óbvio, quanto mais pessoas você atende, você tem que ir dosando isso. Uhum. Eu sou muito fiel aos meus parceiros, porque eu observei que nesse mercado tem muitos aproveitadores, Sim. tá? Que te faz trabalhar, por exemplo, no final de semana, para na segunda-feira mandar E seu para outra negócio para pessoa. outra pessoa, porque a outra pessoa não podia atender. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, eu vou continuar disponível, mas para quem são as pessoas que são os meus E te dá verdadeiros prioridade, parceiros, né? exatamente. E aí eu atendo realmente com toda a alegria no meu coração, porque assim, é motivador para mim poder ajudar as pessoas, ajudar vocês a fechar os seus negócios, ajudar os clientes com suas dúvidas. Nosso coração é de ajudador. Então, você que está querendo comprar seu imóvel aqui na Flórida, nós estamos aqui para te ajudar. Eu quero que você deixe Com certeza. seus contatos, como que as pessoas podem te achar, corretores que querem fazer parte de um time, como que te Ó, vou acha. deixar aqui meu Instagram, tá? É Jenny, JENNY.lobianco, LOBIANCO. E meu número do WhatsApp é meu número mesmo, gente. Vocês falam, eu sempre falo isso. Não é robô, sou eu que respondo. É 97, mais um, né, pra quem tá no Brasil, 973-722-2894. Olha só que legal. Então aí você pode encontrar a Jenny, essa corretora
maravilhosa que está fazendo a diferença aqui em Orlando. E você pode me achar também lá no Instagram, Marcos W. Aquino. Lá eu posto um conteúdo diário onde falo aqui sobre mentalidade, sobre real estate, sobre finanças. E aí tenho certeza que isso daí vai te levar para um outro nível. Legal, gente? Nós ficamos por aqui. Até nosso próximo episódio. E já sabe, entra agora, se inscreve no canal se você não fez isso, ativa o sininho de notificação para receber esse conteúdo realmente intrigante e um conteúdo que vai poder fazer você investir melhor aqui nos Estados Unidos. Valeu! Tchau, tchau.